começar, tá? Eu queria deixar a tela inteira, tá no meu iPad aqui, mas eu não consegui fazer isso. Mas, de qualquer maneira, o conteúdo vai ser transmitido, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou passar esse conteúdo para vocês. No final do conteúdo, vocês vão receber o link para estar respondendo a prova, tá? Preciso que a prova seja respondida hoje. Por quê? Porque nós vamos fazer todas as correções até amanhã e na sexta-feira, que nós vamos ter o nosso evento de premiação do trimestre, nós já vamos anunciar a adequação de categoria, ok? Então, preciso, pessoal, da assertividade de vocês, tá? Quem tiver pergunta, pode me interromper, perguntar ou manda ali no chat que eu vou acompanhando também, ok? Então, vamos lá. Quem somos? Já foi falado bastante sobre a Demicon. Deixa eu só ver se eu consigo deixar alguma câmera aqui que apareça, porque fica aparecendo preto, parece que eu estou sozinha na sala, sabe? Silvinha, dá um oi para mim novamente. Por gentileza. Oi, Paula. Isso, vamos ver se fica você fixado na tela para mim. Aí, isso. Aí eu fico vendo o teu rosto, senão dá a impressão que eu estou sozinha aqui. Porque todas as outras telas ficam fechadas. Que nada! Mulher bonita dessa. Vamos lá, então. Quem somos? Vocês já sabem que nós somos a Demicon, somos a maior administradora independente do Brasil, temos mais de 30 anos no mercado e somos pioneiras no mercado de consórcio imobiliário. A Demicon foi quem iniciou com o modelo de consórcio imobiliário. Antes da Demicon só tinha consórcio de motores, veículos e mais carros, tá? Por isso que nós somos referência e pioneiros, ok? Então, essa é uma informação extremamente relevante para você ter e saber apresentar para os seus clientes, tá? Vamos falar um pouquinho, então, sobre consórcio de imóveis, tá? Quais são as vantagens que o consórcio imobiliário ele entrega, ele beneficia todo e qualquer cliente que adquirir uma cota de consórcio? Então, sem entrada e sem juros, você investe por mês valores que se encaixam no seu perfil. Quando contemplado, você tem o poder de negociação à vista, pois a nossa administradora cuida de efetuar o processo de pagamento. Escolha de prazo e parcela também, flexibilidade na utilização de crédito. Então, o cliente pode comprar um imóvel residencial, comercial, ele pode comprar um imóvel novo ou usado, é válido em todo o território nacional. Então, ele tem muita liberdade. E o poder de compra é à vista, pessoal, porque é como se o dinheiro estivesse na conta dele. A Demicon vai pagar 80%, assinou o contrato da entrada no registro de imóvel, manda o protocolo do registro, a Demicon já paga 80% do valor e 20% fica para o pós-registro. Qual é a diferença do financiamento, tá? Que é, na verdade, o nosso grande concorrente, né? O financiamento se paga 100% após a finalização do contrato. Mas dependendo, se tiver algum problema, alguma prenotação, algum erro no contrato, pode levar até 3, 4, 5 meses. E a pessoa que está vendendo o imóvel, ela é obrigada a esperar, não tem o que fazer. Então, nós temos esse grande benefício, poder de compra à vista. Dá para negociar, pedir desconto e fazer uma negociação bem interessante para o nosso cliente. Então, essa é uma informação extremamente relevante, tá? A flexibilidade eu já comentei, e o crédito é liberado para uso em apenas 5 dias. Então, vamos pensar que hoje é o sorteio e a Paula foi contemplada por sorteio. Ok? Saiu o meu número. A partir de quando eu posso sacar o meu crédito? Após 5 dias, eu já posso dar início ao saque do meu crédito. Mando a documentação necessária, o imóvel que eu estou interessada em comprar, vai ser feita a vistoria no imóvel, vai ser validado o meu cadastro com os documentos que eu enviei, monta o processo, normalmente de 40 a 60 dias, está tudo finalizado, o vendedor do imóvel já recebeu 80% e a pessoa já está até morando na casa, tá? Então, vocês têm que ter essas informações, porque isso contribui muito quando você vai falar de compra de imóvel, tá? Outra informação extremamente importante, parte do crédito pode ser utilizado para documentação. Então, 5% do crédito dele, ele pode utilizar para documentação, para escritura, registro de imóvel, se couber, né, financeiramente, até ITBI, ele pode pagar com o próprio crédito.
Então, outra informação importante, tá? Válido para todo o território nacional, e eu já coloquei ali apartamento, imóvel rural, comercial, terreno e possibilidade até de compra do imóvel no exterior. Paula, como que funciona? Ele apresenta um contrato de compra e venda, que ele está comprando um imóvel, por exemplo, lá em Miami, porém nós vamos alienar a casa dele, que ele tem aqui no território nacional. Simples assim, contrato de compra e venda de lá, porém a gente aliena aqui, mas paga lá. Tá? E como funciona? Como funciona? Alguém quer fazer uma pergunta? Tem algum microfone liberado? Acho que é o teu, Silvinha. Cuidado com os microfones aí, pessoal, senão atrapalha a reunião. Tem alguém com o microfone liberado? Se alguém puder ver e fechar, por gentileza. Obrigada. Fica de olho para mim, Kai, Messias, para eu não precisar ficar parando aqui, porque atrapalha. Agora nem sei onde é que eu coloquei mais a... Eu não sou boa, gente, com tecnologia, tá? Me perdoe. Vou ter que abrir aqui de novo. Tela. Estava compartilhando errado. Aqui. Voltamos. Então, como funciona? A carta de crédito do consórcio, algumas pessoas ficam pensando que é uma carta. Não, é dinheiro, pessoal. O termo carta de crédito é o direito de utilização do valor, mas é dinheiro, tá? A carta de crédito representa o valor contratado que fica disponível para utilização após a contemplação e que permite ao consorciado a possibilidade de compra equivalente ao pagamento à vista. Já falamos sobre isso, não vou me estender tanto, tá? Já falei sobre isso também, não preciso repetir. Então, nós já sabemos que o crédito, o poder de compra é à vista, a carta de crédito é dinheiro, o dinheiro só não está na conta dele, mas ele tem o direito daquele recurso que está na conta da Demicon, e ela vai pagar no ato, assinou, deu entrada no registro de imóvel, ela já vai fazer o pagamento de 80% do valor e 20% pós-registro, tá? Como utilizar a finalidade central do consórcio de imóveis, como o próprio nome aponta, é para a compra de imóveis, podendo entrar também compra de terreno e construção. Mais na frente nós vamos falar sobre isso, tá? Procedimentos permitidos com o consórcio, compra de imóvel residencial e comercial, quitação de saldo devedor de imóvel na planta. Vocês têm que fazer uma chamada nos stories de você. Ei, você que financiou teu imóvel, que já tem a sua casa própria, mas fez financiamento, que tal você me dar a oportunidade de apresentar para você a possibilidade de você quitar, em vez de 35 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, sair desse prazo longo e também desse juro que você vai estar pagando altíssimo até o final? Me chama no direct para saber mais. Façam chamadinhas. Você sabia que com o consórcio imobiliário você pode quitar o financiamento, diminuindo o prazo, saindo dos juros, tá? Então, essa é uma informação extremamente importante e que você pode atrair clientes para você, tá? Pode comprar terreno. O que não pode fazer, isso é extremamente importante, imóvel irregular. O que é um imóvel irregular? Paula, imóvel irregular é imóvel não averbado? Imóvel não averbado, ele está irregular no documento, porém, a Demicon aliena, tá? O que não tem como alienar? Quando não tem escritura. Escritura não. Quando não tem registro de imóvel. Então, pessoal, estejam atentos. Às vezes você vai vender uma carta contemplada, que o cliente quer sacar o crédito imediatamente e você não faz a pergunta mais importante, que é, seu João, esse imóvel que o senhor está interessado em comprar, a documentação dele está em dia? Está. O senhor tem o registro de imóvel para me mostrar, por favor? Aí o cliente vira para você e diz, não, mas lá é só contrato de gaveta. Contrato de gaveta, gente, é um compromisso de compra, não é um documento efetivo do imóvel, você entende? É que nem nós não temos o RG e o CPF. Esse é o nosso documento efetivo. Um currículo é um documento nosso? Não. Tem todas as nossas informações, mas não é um documento efetivo. Então, o documento efetivo do imóvel é o registro do imóvel ou matrícula, tá?
significa a mesma coisa. O imóvel tem que ter registro ou a matrícula do imóvel é o que efetivamente permite que esse imóvel seja alienado. Do contrário, não tem como alienar. Uma dúvida, bom? Desculpa interromper. Pode falar. Aqui na nossa região, aqui na cidade da Lapa, tem muito terreno, assim, que nem você falou, que é contrato de gaveta. E tem alguns terrenos aqui que o pessoal, várias pessoas até, inclusive, já me perguntaram isso, né? Se poderia estar utilizando o crédito do consórcio para isso, que se chama escritura de parte ideal. Não sei se você conhece o que é isso. Conheço. Ele é uma escritura, tem registro de imóvel e tudo mais, mas os terrenos, o número da matrícula dos terrenos é uma matrícula só para todos. Não aliena. Entendi. Não aliena. É o Elvis que está falando, né? Isso. Tudo bem, querido. Não aliena, tá? Nós só alienamos fração ideal. Então, qual é a diferença? Obrigado pela pergunta, viu? Você está contribuindo muito com a gente. Qual é a diferença entre fração ideal e parte ideal? A fração ideal, você pega a matrícula e desmembra. Então, vamos pensar que eu tenho um imóvel de 1.000 metros quadrados, um terreno de 1.000 metros quadrados, e eu decido vender esse imóvel para 4 pessoas, ok? Eu posso fazer parte ideal, que é, eu faço uma escritura mencionando que 250 metros, a parte ideal de 250 metros eu estou vendendo para o Elvis, outro 250 eu estou vendendo para a Maria, para o João e para o Roberto. Porém, isso fica mencionado em uma única matrícula, tá? Para que a gente consiga alienar, Elvis, todo mundo teria que assinar o contrato. Mas como é que eu vou dar o meu terreno em garantia para você, né? Então, acaba não dando certo. Para dar certo, precisa ser fração ideal. O que é a fração ideal? É quando eu pego esses 1.000 metros quadrados e eu desmembro. Então, eu vou transformar. Existe a matrícula mãe, que é assim que a gente chama, que é a dona dos 1.000 metros. Eu vou pegar essa matrícula mãe e eu vou subdividir ela em outras 4 matrículas. E aí, por exemplo, o número vai ser 32 mil. Aí eu subdividi, vai ter o 32.001, que é da Paula, 32.002, que é do Elvis, e assim sucessivamente, tá? Então, parte ideal não aliena, apenas fração ideal, tá? Então, tem que estar bem atento para não estar fazendo uma venda errada, porque tanto o cliente que está vindo para a carta contemplada, quanto o cliente que está comprando para um projeto futuro. Pensa a frustração do cliente? Você passar uma informação errada, tendo consciência que não é, primeiro que você vai colher, né? Porque o que a gente planta, a gente colhe. A gente, né, negligenciou alguém vai nos negligenciar. E segundo, que não é o nosso modelo de negócio, né? A Demicon é uma empresa transparente, honesta, trabalha 100% dentro da lei, então joga limpo. Se naquele modelo não dá certo, o cliente vai ficar feliz com a tua honestidade, às vezes você vai vender uma outra cota para um outro projeto. Então, somente alienamos fração ideal e tem que estar na matrícula do imóvel, tá bom? Vamos Entendi. Aproveitando já o gancho aí, e o tal do uso capião, que o pessoal fala que tem a mesma validade jurídica de uma escritura pública, como funciona? Tem como alienar um terreno com uso capião ou também não? Não aliena o uso capião, a não ser que ele já tenha vencido aquele prazo, porque o uso capião você tem lá um período e depois você regulariza aquilo como integralmente seu. Então, vai ter que já ter regularizado, né? O uso capião ele já tem que estar na matrícula resolvido. Se na matrícula está uso capião, não tem como, tá? Vai ter que estar resolvido também. E por que, pessoal? Por que é importante que isso esteja regularizado? É importante vocês saberem disso, porque às vezes você acha assim, nossa, mas a empresa está dificultando. Não, não está. Vamos prestar atenção em quem a Demicon é. A Demicon é uma administradora de consórcio. Como administradora, ela tem a responsabilidade de fazer a gestão do consórcio dentro da lei do consórcio, ok? E qual é a prioridade dela? Liberar crédito, só que o dinheiro que ela libera é dela? Não, ela não é um banco. Apesar que o banco também empresta dinheiro dos outros, mas enfim, ela não é banco, ela não tem um capital próprio que ela está emprestando. Ela usa o dinheiro que é liberado através das contemplações, é de quem? É dos consorciados. Então, vamos pensar um grupo de 3.000 pessoas. Vamos pegar lá o grupo 720.
Grupo 720, 730, tem 3.000 pessoas no grupo. O que a Demicon faz todo mês? A gestão desse grupo. Manda todos os boletos, valida todos os pagamentos e olha para o caixa desse grupo todo mês. Então, vamos olhar para o caixa do grupo. Arrecadou esse mês aqui, 3 milhões. O que a Demicon vai liberar de crédito naquele mês? Ela vai liberar 3 milhões. De que forma? Sorteio e lances, ok? Só que esse dinheiro não é dela, esse dinheiro é do grupo. E quem forma o grupo? Cada participante. Todo mundo que pagou uma parcela por mês está somando naquele caixa de 3 milhões. Se a Demicon entrega um crédito para um cliente com um imóvel que não nos dá 100% de segurança, o que pode acontecer? Vamos pensar que a gente aceita um uso capião como garantia, mas não é. Aquela pessoa acaba não sendo dono efetivo na matrícula, ok? Porque no documento não está ela ali como dono em 100%. Aí a Demicon aceita, não, vamos alienar essa área aqui. Vamos pensar que por trás disso tem um processo rolando e que aquela pessoa perde o direito, por exemplo, do uso capião. A Demicon perdeu a garantia dela. Quando a Demicon perde a garantia dela, nesse exato momento, o dinheiro de quem foi perdido? O dinheiro da Demicon? Não. O dinheiro de cada participante do grupo. Então, tem que se entender que a garantia precisa ser uma garantia 100% segura. Para quê? Se o cliente deixar de pagar a parcela, nós vamos tomar aquela garantia dele, vamos levar a leilão e vamos devolver o dinheiro para o caixa do grupo. Agora, se ela tem uma garantia que coloca em risco, quem é prejudicado? O grupo. E o grupo são os participantes. Quem são prejudicados são as pessoas, os clientes. E aí ela, como administradora, não estará cumprindo a função dela. Então, inclusive, isso todo mundo sabe, mas vale afirmar, nós somos auditados e fiscalizados pelo Banco Central. Então, se o Banco Central olha e fala, mas peraí, como é que ela está fazendo algo que a lei não permite? Opa, essa empresa está negligenciando. E a Demicon pode perder o direito de administradora. Não pense que, nossa, não, a Demicon é administradora e ponto final. Não, ela tem o direito de administradora para cumprir a lei. No momento que o Banco Central olha e vê risco na empresa, a hora que ele quiser, ele toma a administração da Demicon e entrega para qualquer outra administradora capaz de fazer a gestão. Então, nós precisamos cumprir a lei. E aí é importante você passar essa informação para o cliente. Principalmente quando o cliente contempla, né? Uma vez um cliente meu contemplou no primeiro mês o abençoado. E aí ele vinha só com contrato de gaveta, contrato de gaveta, contrato de gaveta. Eu falei, meu amigo, não dá contrato de gaveta. E ele já estava brabo. Eu falei, meu amigo, entenda. É uma garantia para você, em primeiro lugar, comprar um imóvel regular, que você tem certeza que você está comprando do proprietário mesmo, e também é uma garantia para a administradora. Se amanhã ou depois esse imóvel, a gente aceita em garantia e comprova que quem te vendeu não é o dono, você perde o imóvel, a Demicon perde a garantia. Ou se Deus o livre, você tem uma dificuldade financeira lá na frente e não consegue mais pagar, a Demicon não tem como retomar o imóvel para devolver, para leiloar e devolver o dinheiro para o caixa do grupo. Então, vocês têm que ser sempre muito claro, porque quando você é claro, faz sentido que a Demicon está protegendo o consorciado, o cliente contemplado e os demais participantes daquele grupo, tá? Então, esses 2 pontos vocês têm que estar atento e falar a verdade. Quem fala a verdade não paga penitência. Você foi verdadeiro, vai dar tudo certo, ainda que você não venda, aquele cliente vai ficar feliz, vai falar, poxa, essa pessoa foi verdadeira comigo, mantém o relacionamento, você vende no futuro para ele, ok? O que também não é possível, se eu tenho um consórcio de imóveis, obrigatoriamente eu tenho que usar o crédito no mercado imobiliário. Eu não posso pegar o crédito de imóvel para comprar um caminhão. Eu não posso pegar o crédito de imóvel para comprar uma moto, tá? Então, cada um no seu segmento, ok? E receber o dinheiro em mãos na compra do imóvel. Então, quem recebe o dinheiro é o vendedor do imóvel. E não tem como ele receber o dinheiro em espécie. O dinheiro vai ser feito uma transferência na conta dele, tá? Então, não tem mecanismo de dinheiro, não vem para mim, ai, Paula, mas eu quero receber o capital. Não, você não é o dono do imóvel, quem vai receber é o outro, tá? Aí, nem vou entrar, eu ia falar de procuração, mas nem vou entrar, que eu não quero confundir a cabeça de vocês, tá? Ficou claro até aqui? Então, vamos lá. Compra de imóvel.
compra de imóvel residencial, novo ou usado, tá? Então, todo e qualquer tipo de imóvel documentado com registro ou matrícula, aceitamos imóveis não averbados, como eu já comentei, e tem que ser fração ideal para poder alienar, tá? E falamos também do imóvel no exterior. Vou falar sobre isso aqui que é legal. Mas aqui eu acho que entra mais em reforma, não vou falar não, tá? Quitação do saldo devedor de imóvel na planta, eu também já falei. Agora vamos falar sobre construção, tá? Eu espero que vocês estejam com papel e caneta e estejam anotando aqui os pontos mais importantes e que você principalmente não sabia, tá? Que o treinamento é para vocês aprenderem. Com certeza, o conhecimento vai te capacitar e vai te levar a crescer como profissional, tá? Aquisição de terreno, tá? É possível o cliente comprar o terreno, apenas o terreno com o consórcio imobiliário? Sim. E é possível ele comprar o terreno e construir? Sim, tá? Se for somente o terreno simples, contemplou 200 mil, ele achou um terreno lá de 200 mil, avaliou, tirou as certidões, documento, emitiu o contrato com força de escritura, assinou, deu entrada no registro, pagou, o terreno é dele. Agora, e se ele quiser construir também, tá? Então, vamos pensar em R$1 milhão, só para a matemática ficar bem fácil. O cliente contratou um crédito de R$1 milhão, contemplou, usou 400 mil para comprar o terreno e os 600 mil ficou lá na conta da Demicon. E ele quer sacar os 600 mil para a construção. É possível? Sim. De que forma? Tem alguém com o microfone aberto. De que forma é possível? Ele vai ter que ter o alvará de construção, tá? E isso é somente a prefeitura de cada cidade, né, ou município que libera. Ele vai ter que ter o alvará de construção, ele vai ter que ter o cronograma de obra, tá? E a Demicon vai liberar o crédito para a construção em 3 etapas, tá? A primeira etapa vai ser ali, por exemplo, fundação, enfim. Como que a Demicon libera? Paula, ele vai ter que colocar o capital na primeira etapa? Não mais. Por isso que a unidade de Colombo está com o microfone aberto. Colombo, microfone aberto. Vanessa, microfone aberto. Obrigado. Então, vamos lá, voltando. O cliente pode pegar um crédito grande, comprar o terreno e construir. Porém, ele vai ter que tirar o alvará e vai ter que ter o cronograma de obra. O cronograma de obra eu tenho, o modelo é simples, tá? Eu posso mandar o modelo ali e colocar no aplicativo Time Paula. Processo... Inclusive, cá, vamos fazer lá no aplicativo Time Paula, fazer uma abinha de documentação para processos. E daí lá nós colocamos para cada processo a sua documentação específica, tá? Acho que vai ajudar bastante, pessoal. E voltando, então, para construção, se ele já tiver o terreno, Paula, e quiser construir, mesma coisa. Alvará, cronograma de obra e é liberado em 3 etapas. Na primeira etapa, vamos pensar que a Demicon liberou 200 mil. Então, esse dinheiro vai entrar na conta dele, ele vai ter que cumprir a primeira etapa do cronograma de obra. Então, se lá no cronograma tá que ele ia fazer fundação, que ele ia erguer o pilar, que já ia até ter alguma estrutura de parede ou piso, ele vai ter que executar. Depois que ele executar essa primeira fase do cronograma de obra, ele vai acionar ou você ou a Demicon, dizendo, olha, já cumpri a primeira etapa do meu cronograma de obra. O engenheiro vai lá na obra, valida que ele cumpriu aquela primeira etapa e aí libera a segunda e depois a terceira, sendo que 5% do crédito total vai ficar retido para a averbação. Aí ele pode usar para averbar o imóvel. Paulo, e se o cliente não quiser averbar, ele só resgata esse valor no encerramento do grupo, tá? Não, ele não quer averbar, ele não quer, que não vai gastar dinheiro com isso, apesar que o dinheiro vai estar lá para gastar, né? Mas ok, não quer averbar, não averba, porém, aquele capital vai ficar retido até o encerramento do grupo e ele recebe corrigido, ok? Ficou claro? Vou seguindo aqui. Pois não, pode falar.
tenho uma pergunta. Eu estou com um cliente nesse caso. Ele tem um terreno, ele está esperando a escritura para a gente poder ir. Aí eu tive um problema agora, eu estou um pouco nervosa. E ele está fica tranquila. Para receber as coisas do engenheiro, para saber quanto ele vai precisar para fazer a obra da casa dele. Ele não sabe se é entre 400 e 600 mil. E ele me perguntou realmente para a gente poder marcar uma reunião para ver como funciona. Então, essa é a minha dúvida. São 3 etapas. Ele primeiro precisa do alvará, do cronograma e depois fazer a averbação, é isso? Isso, a averbação vai ser só no final, tá? Quando ele construir tudo lá no final, a gente retém, vai ter 5% do crédito dele para averbação, mas se ele não quiser averbar, não tem problema. Prioridade, o terreno precisa estar quitado ou... Ah, não, o cara chega para você e diz, eu tenho um terreno, mas se esse terreno está financiado ou não está no nome dele, porque às vezes ele financia com a própria incorporadora, a gente não consegue alienar. Então, é importante que esteja quitado no nome dele, se ele já tem o terreno, e que tenha alvará e cronograma de obra. Mas o cronograma a gente cede um modelinho para ele, para que o engenheiro dele faça algo parecido. Aí nós vamos cumprir o cronograma. A liberação do dinheiro cai na conta dele ou cai na conta do engenheiro? Não, vai cair na conta dele, do próprio consorciado, porque ele vai usar para pagar material, ele vai usar para pagar mão de obra, então esse dinheiro entra na conta dele e ele administra todos os pagamentos, tá? Cumpriu a primeira etapa, nós vamos mandar um engenheiro até a obra para validar que realmente a primeira etapa foi concluída. Se não foi concluída, não seguimos, tá? Era para ter feito as paredes também, ele não fez, e aí ele está dizendo que ele não tem mais dinheiro. Infelizmente, problema dele. Ele vai ter que comprar parcelado com material de construção, vai ter que passar cartão, dar cheque, boleto, não sei. Mas para a gente seguir, se eu entreguei 200 mil e a primeira etapa estava que ele ia fazer fundação, piso e parede, ele vai ter que ter concluído, tá? Tá bom. Obrigada. Nada, querida. Paula, estou à disposição. Pois não. Essas vistorias do engenheiro são cobradas como avaliação do imóvel ou não? São cobradas, mas não é cobrado o valor integral, tá? É em torno de 450, 500 reais, mas é descontado também do crédito dele. Então, ele não precisa pagar de recursos próprios. O próprio crédito é abatido do próprio crédito, mas tem sim. E faz sentido, tá, pessoal? Toda vez que os clientes eles vierem falar, mas tudo tem que pagar, tem que entender que o engenheiro, a Demicon não é uma construtora, a Demicon é uma empresa de consórcio, então ela não tem um engenheiro na empresa com carteira registrada. Então existe uma empresa credenciada, a Demicon, e o profissional vai até lá fazer a vistoria. E, inclusive, o pagamento, quando não é descontado da própria carta, o pagamento já é feito na conta dessa empresa, nem envolve a Demicon. Mas, nesse caso, quando desconta do crédito, a Demicon faz o repasse daí para a empresa de engenharia, tá? Mas não é a taxa integral, é menos de 50% da taxa efetiva, tá? Legal. Vamos lá, estou adorando que vocês estão fazendo boas perguntas, pode falar. Sobre o valor que é retido para a averbação, isso é novidade ou já tinha isso antes? Sempre teve. Ele fica retido 5% do valor para a averbação? 5%. Então, vamos pensar que ele vai vai fazer uma construção e vai gastar R$1 milhão. Aí não estou falando de terreno e construção, estou falando só construção, tá? O terreno não conta. Então, se a obra dele custa R$1 milhão, 5% fica retido para averbar. Finalizou a obra, ele pode sacar esse crédito para fazer a averbação. O cliente não quer averbar. Vai ficar retido, ele vai receber no encerramento do grupo corrigido. Então, melhor averbar, né? Porque daí já resolve o problema dele. Eu acho que é um baita benefício, tá? Porque a maioria das pessoas não gostam de averbar. Porque a averbação nada mais é do que você ficar pagando um monte de taxa para o governo só para mencionar na matrícula do imóvel a sua construção. Mas para nós, como administradora, faz muito sentido, porque o imóvel vai ficar como garantia para nós. E aí fica 100% regular.
Qual é a diferença quando está averbado e quando não está? Você pega a matrícula do imóvel ou o registro, que é a mesma coisa, e está dizendo que na rua tal tem um lote tal, de frente para tal lote, que tem tantos metros quadrados e é um terreno. Agora, quando tem a construção, lá na matrícula ou registro vai estar dizendo que na rua tal, de frente para a rua tal, tem um lote de tantos metros quadrados e que tem de área construída X metros quadrados. Então, o imóvel ganha valor, pessoal. Vocês concordam que um terreno tem um valor e uma edificação em cima do terreno faz com que aquele terreno tenha uma valorização? Só que ele só tem a valorização 100% se for averbado. Financiamento não aceita em hipótese alguma imóvel que não é averbado. Também não aceita, por exemplo, a minha casa. Eu comprei a minha casa bonitinho pela Demicon lá averbada. E tinha um terreninho no fundo que eu não poderia construir, que é obrigatório você ter aquela área verde. Mas eu fui lá e construí. Se eu quisesse hoje vender meu imóvel e a pessoa quisesse financiar, ela não consegue financiar. Porque eles vão lá e vão ver que não está averbado e eles me dizem, ou você averba, né? Ou você vai ter que desmontar essa parte. Agora, nós da Demicon aceitamos averbado e não averbado, aceitamos meia averbação. Então, é importante realmente que, né, o cliente documente. E uma coisa que eu faço muito, tá? Como estratégia, até nesse mercado de construção, porque eu atendo bastante construtora. O que eu digo para ele? Usa o crédito que ficou retido para fazer a averbação. Por quê? Porque aquele imóvel, se você tem um terreno de 500 mil, você gastou 1 milhão de construção e você documenta no registro, você concorda que esse imóvel vai passar de 2 milhões de valor? E essa valorização do imóvel dá uma margem para ele levantar recurso em cima daquele mesmo imóvel. Porque se a dívida dele é 1 milhão no consórcio e o imóvel está valendo 2 depois de finalizar, ele tem uma margem de 1 milhão, ele pode colocar novas cotas ali e alavancar dinheiro para outros projetos. Então, eu gosto muito de trazer sempre os benefícios, mas para isso você tem que estar preparado para vencer as objeções, ok? Tá, perfeito. Era nesse ponto que eu ia chegar, inclusive, com relação à averbação. Que nós iniciamos uma alavancagem com o cliente que já estava fazendo, né? Só que ele não tinha averbado ainda, e ele ainda tinha o alvará que valia por 1 ano. E aí a gente iniciou uma nova alavancagem usando esse alvará e ele não tem averbação ainda. Então, isso quer dizer que... Mas ele deu a própria área em garantia ou ele está dizendo que está construindo um e deu outro? Não, o mesmo. O mesmo? O mesmo já iniciou, já fez, já construiu, já está pronto. E aí a gente iniciou um novo projeto de alavancagem com o mesmo imóvel que já foi construído, já está pronto. A gente fez um cronograma de obra, que você nos passou esse cronograma, e usou o que ele já tinha ainda. Só que já estava tudo construído, tudo pronto, sem averbação. Ah, tá. Então eu acredito que não vai precisar, tá? Porque já está construído, né? Não está tendo medição de obra nem nada, né? Não soubemos de ter alguém ido lá fazer essa medição. Não. É porque a Demicon considerou a construção dele, né? E aí, documentalmente... A nova avaliação, né? Eles foram lá avaliar, tiraram fotos de tudo que já está. Aí, no cronograma, a gente colocou só acabamentos, assim, não colocou nada de fundação, de construção, até porque não justifica, né? Já está pronto. Foi só acabamentos. Mas sem averbação. Mas não vai precisar. Não vai precisar, porque o imóvel já estava construído. Você entende que ele não está construindo conosco, o imóvel já estava construído? Então, não vai reter. Tenho 90% de certeza que não. Agora, se realmente fosse construído com medição de obra e tudo mais, ia pedir para averbar, tá? Ia reter o valor. A dúvida é com relação ao anterior, a alavancagem anterior, se ficou retido os 5% para averbação e ele não fez a averbação, e aí a gente iniciou uma nova alavancagem, e se vai Eles teriam avisado. Eles teriam avisado, teria recebido e-mail falando, seu João, informamos que existe o valor de X% retido para averbação, o senhor vai ter interesse em averbar ou não? Eles tocaram como um processo, ficou como capital de giro, na verdade, Tati. Entendi. Né? Ele está dizendo que está construindo, mas já está construído.
E aí ele comprova documentalmente, nós temos uma garantia efetiva e liberamos o crédito, tá? Perfeito. Obrigada. Mas se você quiser ter 100% de certeza, manda um e-mail lá para as meninas, mas eu nem mexeria, porque daí às vezes a gente vai falar e eles, não, agora a gente quer que averbe. Eu deixaria... Não, só para entendimento mesmo, deixa como tá, que está acontecendo ainda, e vai longe, então, se Deus quiser. Amém. Então, fechou. Paulo, Pois não, pode falar. uma dúvida. Vamos supor que o valor da construção seja superior ao valor do crédito. A ADMCOM pede alguma garantia ali de que o cliente tem recursos próprios para finalizar, alguma coisa assim? É feito algum tipo de análise? É que assim, quando a gente vai liberar o nosso crédito, a gente libera crédito pelo cronograma de obra. Então, se ele apresentar um cronograma para mim de 10 milhões, por exemplo, 10 milhões vai ser a construção dele inteira. Não, estou chutando muito alto. Vamos colocar 2 milhões. Mas ele está pegando só R$1 milhão comigo, o que vale para mim é o que ele pegou comigo e o cronograma. Mas mesmo lá no final, por exemplo, vamos supor, ele não vai ter recurso, não teve recurso para finalizar a obra, vamos dizer assim. Que tipo de garantia que a ADMCOM tem ali o terreno, porque não vai conseguir averbar, né? Ela tem o terreno e a construção até onde foi. Tá. Por isso que a ADMCOM não aceita mais do que 10 imóveis. Então, por exemplo, um construtor, ele quer usar o nosso dinheiro, o máximo da obra dele, nós aceitamos no máximo 10 unidades. Entendi. Nem é 10, tá? Esses tempos eu aprovei um de 10, mas a regra são 8 unidades. Então, nós não aceitamos projetos muito grandes, justamente porque, puxa, é perigoso, né? Se para a obra no meio do caminho, e o cara deixa de pagar. Nós temos que tomar um imóvel que é uma obra andando. E aí, para fazer leilão, é complicado e tudo mais. Então, existe um limitador, que já é para ter essa margem de risco, tá? Tá, beleza. Mas ela não pede nenhuma garantia se o cronograma é maior e ele está pegando só uma parte do recurso conosco. Ela não pede nenhuma garantia. Tá bom, obrigada. Nada. Uma boa pergunta, hein? Gostei da tua pergunta, parabéns. Vocês são os melhores. Por favor, uma... mais? Pode falar. Tá. Primeiro, verbação não é obrigatório na lei, porque no meu país, quando você fazer uma construção, uma mudança, uma coisa diferente na terra, você precisa fazer no registro. Cada reforma você fazer. Então, esse é obrigatório. E segundo, quando uma pessoa começa a construção na terra, esse muda valor de terra e valor de garantia. A construção entra automaticamente na valor de garantia ou precisa fazer uma ação, uma coisa? Não, entra. Eu tenho um cliente meu, inclusive, que avaliou o terreno por 750 mil. O terreno dele era quitado. E aí ele construiu um imóvel de alto padrão. Toda vez que ia fazer a medição de obra, já tinha valorização da construção. Então, na primeira etapa, era só 750 mil o terreno. Quando concluiu a primeira etapa, já veio lá 950 mil, porque ele construiu, aquilo que ele construiu valorizou. Segunda etapa, valorizou de novo. Terceira etapa, valorizou de novo. Porém, para valer 100%, a valorização total daquela construção, visão de mercado, tem que estar averbado. Se não averbar, a avaliação não chega no 100% do valor, porque não está no documento, tá? Mas não é obrigatório averbar. Nós colocamos essa questão de reter parte do crédito, porque a lei permite que seja retido, obviamente, e colocamos para que o imóvel fique regular. Isso é bom para o cliente e bom para a administradora também. Porém, não é obrigatório. Por isso que tem a opção dele não fazer a averbação, o dinheiro fica retido da mesma forma e ele recebe o valor corrigido no encerramento do grupo daí. Tá bom, obrigado. De nada. Então, assim, eu gosto muito de pequenos construtores ou até grandes construtores. Nós temos um cliente aí
nosso, uma grande construtora que eu atendi junto com a Grace, a gestora de Rebouças. E o que ele fez? Como a obra dele era grande, ele apresentou a documentação de uma obra enorme, tanto que o cronograma de obra dele foi de 15 milhões, 18 milhões, se eu não me engano. Então, ele disse para a Demicon, eu estou construindo o imóvel A. Está aqui, ó, o alvará, a matrícula no meu nome e o cronograma de obra. Porém, eu vou te dar um imóvel construído em garantia. E aí ele deu, nem foi um imóvel garantido, ele deu uma área bem grande, foi avaliada em 16 milhões. Ele deu um terreno, mas uma área bem grande lá em Londrina, ele deu como garantia. Então, não fiquem limitados. Puxa, mas então eu só posso atender o pequeno construtor, porque é no máximo 8 unidades? Não. Se ele der uma área diferente da construção grande que ele está fazendo, nós conseguimos tocar o projeto dele da mesma forma, que foi o que aconteceu. Então, ele disse para a Demicon, estou construindo no imóvel A. O imóvel A, ele apresentou o alvará, o cronograma de obra e a matrícula no nome dele. O imóvel B, que era o terreno, uma área sem edificação, que foi avaliado em 16 milhões, foi o que ficou em garantia. Então, essa foi a garantia e o dinheiro foi para a construção. E aí não precisa de medição de obra, não precisa o engenheiro vistoriar, não precisa de nada disso, porque ele já me deu uma garantia suficiente, uma garantia real, suficiente àquilo que eu estou entregando de crédito para ele. Ok? Então, eu gosto muito desse modelo. Eu sempre digo, seu João, diz que está construindo o A, apresenta os documentos necessários do A, porém, a alienação vai ser num B, que aí pode ser um imóvel edificado ou até um terreno sem edificação. Ok? Paulinha, agora até eu veio aqui. Pois não, pode falar. Esse suficiente que você falou é quantos por cento acima para garantia? Então, nós temos uma regra fantástica hoje, tá? Nós conseguimos alienar de dívida 2,5 vezes o valor da avaliação, quando é construção. Então, por exemplo, o imóvel foi avaliado em 10 milhões. Nós conseguimos colocar de dívida 25 milhões. Ó, 10 milhões. Repete isso, por favor. Isso mesmo. Então, se o cliente vai construir e ele me dá em garantia, o imóvel que ele vai me dar em garantia foi avaliado por 10 milhões, eu consigo colocar de dívida inicialmente nesse imóvel, porque daí ele vai contemplar por lance. Quando oferta os lances são altos, vai abatendo o saldo devedor. Então, eu consigo, num imóvel de 10 milhões, eu consigo colocar até 25 milhões de dívida. Então, gente, isso aqui foi a maior sacada da Demicon, tá? Porque aí você vincula todas as cotas, o cara vai ter que comprar, por exemplo, 100 cotas. Legal. Eu vou emitir o primeiro contrato e eu vou vincular todas as cotas, porque a somatória do saldo devedor inicial dessas cotas dá 25 milhões. E eu vou alienar 25 milhões de dívida em um imóvel avaliado de 10 milhões. Por quê? Porque ele vai dando lance e vai diminuindo o saldo devedor dele. E aí, no final, os 10 milhões vai ser o suficiente para aquele projeto. Então, essa foi a maior sacada da Demicon. Vocês não têm ideia do quanto isso facilitou, principalmente os escalonamentos ali, quando a gente faz ou construção ou até contrato de mútuo de compra e venda. O cara diz que está comprando o A, aliena o B, e a gente consegue fazer essa multiplicação aí de 2,5 vezes o valor do imóvel em garantia, de saldo devedor, ok? Então, bora lá. Aqui tem mais informações falando, né? Eu acho que vocês já têm essa clareza que o nosso dinheiro ele é um dinheiro extremamente barato. Tem construtor que toma dinheiro do mercado para construir. Nós estamos num momento que a taxa de juros está extremamente alta. A maioria dos construtores está tendo que tomar dinheiro acima de 1%, até 2% para construir. E aí a gente chega com o nosso produto, que pode ser o consórcio tradicional, ou se ele tem pressa, você pode fazer um projeto para ele dar lance ou até carta contemplada, pessoal. Então estejam atentos, tem muita oportunidade no mercado para nós.
Só que a gente tem que sentar com esses clientes na mesa para poder falar todas as possibilidades que nós temos através do consórcio, tá? Ô, Paula. Pois não. Então, é Everaldo, tá? Deixa eu perguntar. Assim, eu tô com um cliente, ele tem uma indústria química, tá? Bem grande. Ele quer fazer uma compra de uma máquina, vamos falar assim, custa mais ou menos 30 milhões. Tá? Caraca! Como que... ele está procurando crédito em bancos e até banco internacional, porque a máquina é importada. Alguns bancos internacionais pegam o quê? Esse maquinário, que é uma indústria química, né? Para fazer, vamos falar, cola, né? Eles vão pegar esse maquinário como garantia. Então, eu estou pensando aqui, estou matutando, porque ontem foi a conversa que eu tive com esse cliente, ele falou, cara, a gente está procurando 30 milhões. Ele tem caminhão, tem terreno, só que nada dá 30 milhões. Eu estou pensando agora, a indústria dele, dá para a gente fazer uma forma de alavancar o dinheiro como fosse uma obra na própria indústria dele? Porque não é terreno locado, a fábrica é uma fábrica aqui em Colombo. E é própria? Própria, legal. Daria para avaliar. É um imóvel, né? Ele tem vários imóveis, mas só que, tipo assim, para chegar nos 30 milhões, eu não sei. Pô, eu tô pensando, falei, cara, ele tem veículo, tem caminhão, dá pra gente fazer talvez 10 milhões dos caminhões dele. Ele tem 100 caminhões, 30 tá quitado. Então, beleza, vamos alavancar 10 milhões em cima dos caminhões. 20 milhões é mais fácil de você conseguir, né? Eu acredito que... a visão sempre tem que ser do imóvel. Então, é uma empresa química, não tem problema, é um imóvel. Lá tem toda uma estrutura montada, tem terreno, tem tudo. Manda avaliar. Eu tenho o meu processo lá que avaliou, eles alienaram um hotel, né? O hotel, sei lá quantos 1.000 metros quadrados tem, é um hotel, é uma empresa, mas eles aceitaram em garantia, foi avaliado por 60 milhões. Maravilha. Vamos tentar fazer esse negócio acontecer, beleza? Obrigado. Eu mandaria, a primeira coisa que eu faria, Everaldo, é mandar avaliar. Pedir a matrícula do imóvel para ele, não precisa ele comprar imediatamente, eu acho que é um projeto muito grande, então a gente tem que estruturar primeiro, não adianta vender e depois não entregar, né? E a gente gerar algum tipo de prejuízo para o nosso cliente. Então, o que eu faria no teu lugar? Pediria para ele a matrícula desse imóvel, tá? Quando você tiver com a matrícula na mão, o Erickson e a Dani, eles têm o contato da Simone. A Simone é funcionária da Avalipar, que é a empresa que faz a vistoria. Manda a matrícula para a Simone e fala assim, Simone, quanto fica a avaliação nesse imóvel? Vai ficar caro, tá? Eu lembro que a avaliação do hotel que entrou em garantia, que é a minha primeira operação lá de 35 milhões, foi 7 mil, quase 8 mil reais o valor da avaliação. Mas aí tem que explicar para o cliente, a avaliação tem validade de 1 ano, é uma avaliação que ele vai poder usar, se ele quiser, né, em alguma outra necessidade que ele tem ali do valor do imóvel. E aí, a partir da avaliação, a gente monta o projeto para ele. Porque também não adianta você ter todo um trabalho de montar um projeto, daí chega lá, avalia por 5 milhões, por exemplo. E ele vai conseguir pegar 2,5 milhões. Não vai dar certo. Então, primeiro, manda avaliar, explica para ele que tem o custo da avaliação, né? Que esse seria, se não tocasse o projeto, esse seria o único desembolso dele, que ele teria, e a partir da avaliação a gente estrutura alguma coisa para ajudar esse cliente. Mas é um baita cliente, viu? Beleza, vamos, qualquer coisa a gente conversa. Vou falar com o Eric e a Dani. Claro! Beleza, estou à disposição também. Obrigado, tchau, Podemos seguir? Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Posso seguir? Então, vamos lá, pessoal. Você tem que ter tenha a visão certa do consórcio. Nós temos o consórcio tradicional, mas nós também temos crédito imediato. E eu não estou falando de home equity, estou falando de consórcio. Nós temos as cartas contempladas. Esses dias, uma das meninas me procuraram, o cliente não tem recurso para lance. Eu falei, vou começar com Assunção, mas Assunção tem algumas regras que eu não vou falar hoje. Eu falei, começa com carta contemplada. Fala para ele lá no banco, pegar de limite, cheque especial de algum lugar, pelo menos 30 mil. 30 mil, vem aqui, compra uns 80, 90 mil de contemplada. Quando voltar esses 90 mil, por exemplo, ele vai lá e compra uma contemplada de 200 mil e vai escalonando com carta contemplada. Então,
Não se prenda apenas ao consórcio tradicional. Lembra de elevar o teu pensamento e olhar que nós temos crédito imediato. E para o cliente que tem urgência, a gente pode montar um projeto para ele. Nem sempre vai atender tudo que ele precisa, mas se a gente atender 50% da necessidade dele, nós já vamos ter ajudado esse cliente, ok? Então, vamos lá. Eu já tenho, né, alguns projetos aí grandes. Eu tenho o meu maior projeto, que foi 35 milhões. Ele está de pé, já tem 3 anos que está rodando. O cliente paga todo mês 100 mil de parcela, pessoal. Então, abra a tua visão, sabe? Sai do pequenininho, né? Tem aquela historinha da frigideira, né? Não sei se vocês já ouviram, que o pescador foi pescar e ele levou... A expectativa dele era pegar um peixe que coubesse na frigideira dele. E daí tinha pescador que levava uma frigideira desse tamanho, mas teve um que levou um desse tamanho aqui. Então, você vai pescar o peixe que você espera. Essa é a grande verdade. Se você tem expectativa de só vender 100 mil, 100 mil, 100 mil, 100 mil para vários clientes picadinho, você vai alcançar. Mas se você tiver a visão de, não, eu quero pegar um peixe grande, aí eu quero vender 10 milhões para o único cliente. Dá para fazer, tá? Eu tenho essa operação, que é tocada por mim até hoje, de 35 milhões, que está de pé. Então, pensa, né? A vendedora, né? Do dia para a noite, quanto que ela começou a ganhar de comissão com uma venda dessa? E o cliente comprou tudo de uma vez só. E temos uma outra operação que a gente encerra ela esse mês, ele vai contemplar todas, já fizemos as projeções, que ele comprou 16 milhões também, uma operação de 2 anos. Então, dá para vender muito. E eu gosto da visão, né? Para esse perfil de cliente, é empresário, capital de giro ou construtor, né? Porque ele vai construir e ele precisa do dinheiro conforme o cronograma de obra dele. E aí a gente vai projetando as contemplações e atende o cronograma, dá para vender um valor bem interessante, tá? No consórcio Ademicon, o cliente só paga o lance ofertado após ser contemplado. Não sendo vencedor, é apenas uma oferta. Bradesco, você paga o lance. A tua oferta de lance é o pagamento. Ah, vou dar um lance de 30 mil, você vai lá e paga o lance. Não foi contemplado, o lance fica lá, automático, para o próximo mês até você ser contemplado. Não sei se vocês sabiam disso. A Ademicon, não. Ele faz a oferta de lance. Se ele não vencer, foi só uma oferta. Se ele vencer, é que ele paga. Ok? Seguindo, reforma. Ideal para quem deseja economia na hora de reformar seu imóvel e também para quem busca valorização do seu imóvel, né? Todo mundo sabe, o imóvel é que nem corpo, né? Não sei se já fizeram esse parâmetro, mas se você não cuida do teu corpo, né? Ainda que você cuide, ele está no processo de envelhecimento. Só que se você cuidar dele, a tendência é que o processo de envelhecimento ele seja mais extenso para você. Imóvel é a mesma coisa, tá? Imóvel precisa de reforma, precisa de reparo, tem que trocar um piso, tem que fazer uma pintura, tem que cuidar do imóvel para que ele tenha valor de mercado, né? Tem imóvel que você vai visitar, o imóvel tem 10 anos, mas você entra, fala, meu Deus, que imóvel novo, bem cuidado, e tem imóvel de 5 anos que você entra, tá podre. Por quê? Porque não foi cuidado, tá? E aí a reforma entra com essa visão. Então, outra chamada para você fazer nos seus stories. Você sabia que você pode melhorar o valor de mercado do seu imóvel com uma reforma? E eu posso te ajudar? Para saber mais, me chama no direct. Não deu nem 10 segundos de stories, tá? Então, saibam fazer chamadinhas, você sabia, atrativos para você poder atrair clientes para você e ofertar, tá? E também é um modelo muito legal para quem quer fazer capital de giro. O cliente tem um imóvel de R$1 milhão, é a casa dele, onde ele mora, onde ele vive, ele cuida desse imóvel e hoje ele desfruta. Esse imóvel é um passivo. Por quê? Porque só gera custo para ele. Ele tem que reformar, ele tem que pagar IPTU, ele tem que pagar água, luz, manutenção, dependendo, às vezes, até condomínio. Que tal transformar um imóvel que era passivo em um ativo? Outra chamadinha para os stories. Que tal você transformar um imóvel hoje, um imóvel que você mora, que é um passivo, transformar ele em um ativo? E aí, o imóvel de R$1 milhão, ele contrata um crédito de 500 mil, na contemplação, aliena nesse imóvel, justificando reforma. A única coisa necessária é um contratinho de reforma. Eu tenho um engenheiro parceiro que faz e cobra 300 pila, porque tem que ser assinado por um engenheiro, arquiteto, enfim. Mandou para a Ademicon vai alienar a dívida no imóvel,
e o cliente recebe 500 mil reais para ele fazer o que ele quiser. E aí, como é que ele transforma um passivo num ativo? Pega esses 500 mil e faz uma aplicação. Hoje, com a Selic, do jeito que está, tem muita aplicação rendendo 1% a mais ao mês. Pronto. Ele transformou um passivo em um ativo. Ou ele pega esses 500 mil, coloca na empresa dele, no negócio dele, enfim. Aí é saber trabalhar o dinheiro para girar. Então, gente, uma baita oportunidade também, tá? Gosto muito e já liberei muito crédito com a visão de reforma, tá? E aí é mais simples, porque não precisa de alvará, não precisa de cronograma, ninguém vai no imóvel vistoriar, mas como eu já falei aqui, a regra é 50%. O imóvel de 1 milhão, ele vai conseguir pegar no máximo 500 mil de crédito em cima desse imóvel. Ai, Paula, mas e se ele quiser pegar só 100 mil? Tudo bem, a escolha é dele. Paula, mas não, ele quer pegar 700 mil e tem 500 mil e tem um imóvel de 1 milhão. Aí não vai dar certo, tá? Então tem que ter essa clareza dos 50% como regra, ok? Oi, Paulo. Alguma pergunta? Pois não, pode falar. Nessa última mudança lá da política de crédito, eles aumentaram para 80% a justificativa. Uau! Não sabia! É verdade, até 80%. Cara, arrebentamos tudo agora, Erickson. Isso aí. Obrigada! E aí só ficou um detalhezinho lá, para clientes que já são Ademicon, eles consideram 100% da avaliação do imóvel. E se não for cliente Ademicon, aí é 80%. Tá? Beleza. Aí tá falando de carta contemplada, né? O cara que chega com a carta contemplada é 80% do valor. Avaliou por 1 milhão, ele tem 800 mil, e daí é 80% de 800 mil. Dos isso, 800 né? mil, 640, é isso. 640. Ai, que maravilhoso, Erickson. Obrigada. Nova regra, 80% para a reforma. Que bom, tá? Porque o Itaú já é 80% para a reforma. O Itaú. Exatamente. Deve ter chego neles essa informação e eles ajustaram. Então, ficou ainda melhor, gente. Para capital de giro, ficou ainda melhor, tá? Não é apenas 50%, mas até 80% do valor do imóvel. Obrigada, Erickson. Mais alguma pergunta? Então, só que o problema é essa avaliação, né? Porque ela é depreciada. Ela vai ser sempre para baixo. Às vezes você pode informar o cliente, pergunta para o cliente qual é o valor do seu imóvel? 1 milhão. Daí a Valipar vai lá e avalia em 800 mil. E aí joga... Então, é que assim, ó, a gente tem que pensar que não é uma avaliação de mercado para compra de imóvel. Se hoje eu estou aqui nessa sala comercial, vamos pensar que ela é minha, e hoje eu quero fazer um anúncio de venda. Eu vou chamar um corretor de imóveis, né? E ele vai vir aqui e eu vou falar mais ou menos o que é, e ele vai dar a opinião dele e a gente vai firmar um preço de venda, baseado no que o mercado oferece para a venda, né? Nós temos que entender que a avaliação da Ademicon é para fins de alienação fiduciária. Então, não é realmente... E aí você tem que jogar limpo com o teu cliente. A avaliação da Ademicon é justa? É, mas é uma avaliação para fins de alienação fiduciária. Você vai tomar dinheiro, meu. Então, não vai ser, pode considerar aí de 10% a 20% a menos do que o mercado oferece. E tá tudo bem. Se você joga limpo, o teu cliente já está ciente. E também tem que ter cuidado, tá, pessoal? Porque tem pessoas que têm valor agregado no imóvel. Ai, não, porque o meu imóvel, porque a minha região, porque eu coloquei piso aquecido, porque eu coloquei gesso, porque eu fiz isso e aquilo. Ai, eu acho que vale 1,5 milhão. E aí é a visão da pessoa, é o apego da pessoa, tá? Mas esse cliente mesmo que eu contei para vocês, o segundo grandão que a gente vai encerrar todas as contemplações esse mês, e ele mandou mensagem ontem pedindo para comprar mais, só para vocês saberem, né? Ele falou para mim que a área dele em Londrina valia entre 5 e 8 milhões, porque ele já tinha feito uma avaliação no banco e tal. Gente, a Ademicon avaliou por 16 milhões. Então, veja o que o cliente me trouxe. Então, nós vamos encontrar os dois lados. Nós vamos encontrar um cliente que, puxa, a avaliação não veio dentro do que ele esperava, mas se você já falou que era uma avaliação para fins de alienação fiduciária, e não uma avaliação que ele vai tomar o nosso dinheiro, então não é uma avaliação de compra ou de venda de imóvel, né? E você também vai se surpreender.
Quando eu cheguei com a Graça e com o Thiago para mostrar a avaliação para o cliente, eu só vi o cliente fazendo assim, ó. Não, vamos fechar tudo agora. Um olhou para o outro, né? Não, ótimo, vamos fazer. Porque ele estava com uma expectativa de 5 a 8 milhões e a avaliação da Demicon veio com 16 milhões. Então, é importante também a gente olhar e entender que, às vezes, não vai atender a expectativa do cliente, mas também pode superar, tá? E aí é jogar limpo sempre com o cliente, mostrando para ele o que é. Ah, não, Paula, mas então antes de eu comprar, vamos avaliar? Gente, manda avaliar. Não perde tempo. A Simone da Valipar, só que vocês não podem fazer direto, tá? Não posso passar o contato dela para todo mundo. Fica no gestor da unidade. Mas a Simone, a guria que toca a avaliação, eu mandei avaliar a minha casa, né? Que eu tô alienando mais uma carta lá. Cara, falei com ela num dia, falei, se tô com pressa. Ela falou, paga agora que eu mando avaliar amanhã. Avaliou, falei, se o laudo dela me dá 2 dias. Em 4 dias, foi feita a avaliação e eu recebi o laudo. Já dei entrada no meu processo. Então, e esse é um ponto importante para eu contar, tá? A minha casa está alienada pela Demicon. Eu comprei minha casa em 2019. 2021, eu saquei crédito na minha casa, porque eu pedi para atualizar a avaliação. Falei, o mercado, né, valorizou. Na esquina da minha casa abriu um centro comercial. Falei, cara, meu imóvel deve ter valorizado. Mandei avaliar, tinha valorizado, eu comprei por 390, avaliou por 500. Comprei por 360, avaliou por 500. Eu comprei em 2019. 2021, avaliou por 500 mil. Pedi para avaliar agora de novo, avaliou por 600 mil. E eu estou sacando dinheiro. Tornando um passivo em um ativo, porque eu vou pegar esse dinheiro e vou abrir uma loja nova, é óbvio. Então, vocês têm que levar essa visão para os clientes de vocês. Por isso que, para mim, vender consórcio é muito fácil. Porque eu tenho o quê? Conhecimento, mas tenho experiência própria. Se você não tem experiência própria, compre a experiência do outro. Fala da Paula como se a Paula fosse sua cliente e ainda manda ligar para mim. Não, nossa, eu tenho uma cliente minha, o nome dela é Paula. O nome dela é Adriana, né? Que é meu primeiro nome. E, ela comprou a casa dela em 2019 com consórcio, 2021. Ela pediu para avaliar de novo, teve valorização, ela conseguiu levantar dinheiro na casa e agora eu estou levantando de novo. 2021 eu justifiquei reforma e agora estou justificando reforma de novo. Então, tem que saber ali, o gostinho bom do consórcio é esse, mas você tem que saber passar isso para o seu cliente para você poder gerar negócio. Senão você fica engessado ali, E cuidado com a visão negativa, pessoal. Às vezes você passa um negativo para o teu cliente, ele nem falou nada. Você que falou. Por exemplo, né, vamos supor a regra ali dos 50%. Ah, seu João, então, dá para o senhor levantar o dinheiro no seu imóvel aí, mas só 50%, hein? Você que falou como negativo. Seu João, deixa eu falar para o senhor, nós temos um diferencial fantástico. Sabe esse imóvel que o senhor mora e tá aqui, tadinho e bonitinho, seu João? Consigo levantar aí, o senhor falou que vale em torno de 1 milhão. Se valer 1 milhão mesmo, a gente consegue alavancar 500 mil nesse imóvel para o senhor. Vamos transformar esse passivo em ativo? Olha que maravilhoso, 500 mil. É tudo como você fala, gente. Agora, se você já chega falando negativo, às vezes não é nem o cliente que traz objeção, somos nós mesmos. Então, cuidado com a tua comunicação, com a tua visão. Olha sempre para o benefício, passa as coisas de maneira positiva e você vai ver que as portas vão se abrir muito mais para você, tá? Vou seguir. Não vou falar sobre isso. Cá, depois atualiza para nós, então, que agora é 80% do valor do imóvel, sendo que, para consorciados efetivos, o valor da avaliação é considerado 100%, né, para alienação, e que, no caso de quem comprar carta contemplada, do valor avaliado, 80%, tá? E aí você vê como é que você coloca as palavras, qualquer coisa você valida comigo depois. Quitar financiamento, não vou gastar tempo com isso, tá, pessoal? Porque é simples. A pessoa tem uma dívida, comprou imóvel há 10 anos. Faz 10 anos que ela comprou o imóvel dela, mas tem 25 anos ainda para pagar. E lembre-se que o juro, ele é distribuído no prazo de pagamento. Então, para quem financia em 10 anos, vai pagar menos juro. Ao mês pode ser a mesma coisa, mas quem quita em 10 vai pagar menos do que quem quita em 15, em 20, em 30, em 40, em 50. Então, cadê a chamadinha nos stories? Você sabia que com o consórcio você tem um benefício fantástico para você que já tem sua casa própria, que já realizou esse sonho? Eu quero te ajudar.
tem uma estratégia para você quitar o teu imóvel antes dos 35 anos que ainda faltam, ou 30 anos, sair desse prazo longo e dessa taxa de juro altíssima. Me chama no direct. Chamadinha, tá? Simples, tá? Simples, simplérrimo. Ah, ele tem uma dívida no banco de 300 mil, contemplou 300 mil. O que nós vamos fazer? Ele vai entrar em contato com o banco, vai pedir o boleto de quitação, vai mandar o boleto para nós vamos quitar e vamos emitir a escritura vinculando aquele imóvel a nós. É isso e ponto final. Ok? Ô, Paula, eu fiz um consórcio para mim me quitar agora um financiamento que eu tenho na Caixa. Que delícia! Você já pode usar você como exemplo para os seus clientes. Parabéns. Eu sempre falo isso, porque eu fiz um financiamento na Caixa para... Quando eu construí, né, eu precisava de mais um pouco de dinheiro para terminar e eu acabo agora pagando juros altíssimos. Então, assim, agora eu fiz um consórcio, que o tempo do consórcio é bem menor do que eu estou devendo na Caixa, né? E se Deus quiser, eu vou ser contemplada agora. Amém! Amém, Jesus! Eu vou lá quitar. Você já está plantando, né, amor? Quem planta, colhe no tempo certo. Você vai ver que você vai contemplar antes do que você espera ainda. Parabéns. Então, aí eu vou lá e quito, né? Exatamente. Desculpa interromper aqui. Pode falar. Mas já que a Silvinha tocou nesse assunto, a Cirlei não está. Tá falhando, Aninha, teu áudio. Não sei se a tua internet, a minha parece que tá boa. Oi, oi, oi. O som da Ana não tá saindo. Acho que ela ia falar também a respeito da Cirlei, porque a Cirlei também fez isso. A Cirlei também, ela tem um financiamento e ela também fez um consórcio. Isso é maravilhoso, hein? Pensa a credibilidade de você chegar no teu cliente para vender um produto que você já comprou. É outra conversa. Vou seguir aqui, Aninha, que o teu microfone não liberou, tá? Não saiu tua voz. Futuro dos filhos. Poucas pessoas sabem, mas o consórcio é uma ótima forma de garantir um bom futuro para o seu filho. Imagine começar a vida adulta com o imóvel quitado, as coisas seriam mais fáceis, concorda? E é possível através do consórcio. Então, eu tenho consórcio para o João, tenho consórcio para a Isa, tenho consórcio para a Gabi, o João tem um consórcio de veículo dele, daqui 2 anos ele está fazendo 18 anos, e eu já estou programando o futuro dos meus filhos através do consórcio. Se contemplar cedo, compra o imóvel e aluga. Passa na frente do imóvel e fala para o teu filho, tem um imóvel seu alugado ali, o aluguel passa a pagar parcela. Quem vai quitar o imóvel para o seu filho ou para o filho dos nossos clientes é o próprio inquilino. E na pior das hipóteses, se for para ser contemplado lá no final, você pode sacar o crédito, se você for o último a ser contemplado, pagar a faculdade, comprar o imóvel ou o carro para o seu filho, ou comprar o imóvel mesmo para ele poder morar. Então, vendam isso. Você sabia que com o consórcio você pode investir no futuro dos seus filhos? Que tal planejar o carro para o seu filho, para quando ele fizer 18 anos de idade? Me chama no direct. Que tal planejar o pagamento da faculdade dos seus filhos? Me chama no direct. Chamadinha. Você sabia, tá? Então, é outra opção também. Não vou me atentar aqui, tá? Mas ele faz um cálculo muito legal. Vou ter que falar. Os pais fazem um crédito de 100 mil com parcelas de R$391. Ao ser contemplados, os pais têm a opção de deixar o valor do crédito investido, rendendo a Selic, né? Ou continuam honrando as parcelas do seu filho até a maioridade. Chegando lá no final, ele vai ter R$300 mil de crédito, tá? 265, mas sem aplicado nos próximos 15 anos. R$300 mil. E aí, com 300 mil, dá para comprar um apartamento, um carro e pagar a faculdade. Se comprar um apartamento de pequeno valor. Ou, se não, compra o carro e paga a faculdade. Ou ele já tem o imóvel dele no futuro, tá? Então, gente, uma baita oportunidade. Espero que vocês vendam nesse sentido também, tá? E aí, você pode fazer um roteiro mês no teu Instagram, né, do que você vai falar em cada semana, ou 2 produtos que você vai falar, 2 possibilidades na semana para você poder trazer clientes para você, tá? Aposentadoria imobiliária nada mais é do que a compra do consórcio com foco em locação
Contemplou, compra imóvel, aluga. O aluguel paga parcela, faz outra carta. Vai pagandinho. Contemplou, compra imóvel, aluga. O aluguel paga parcela, vai para a próxima carta. Contemplou, compra imóvel, aluga. Né? Muitas pessoas fazem, gente. Muita gente faz previdência. E a previdência você tem o quê? O acúmulo do dinheiro. No consórcio você tem o patrimônio e a liquidez, que é a alocação. Se Deus o livre você partir, a tua família tem aquele patrimônio integralmente para a segurança deles. Então tem essa visão. Pessoas ricas, você vai pegar lá o primo rico, o Thiago Nigro. O que ele mais tem falado, gente? Não, o melhor investimento é o imóvel. Olha a minha casa. Eu comprei a minha casa em 2019 por 360 mil. Em 2021, a minha casa foi avaliada, gente, por 500 mil reais. E detalhe, os 360 mil eu não tirei da minha conta. Foi com o consórcio. Então, veja, aonde no mundo 360 para 500 em um ano e meio, 140 mil reais. Esse é o mercado imobiliário. Então, você também precisa levar essa visão para o teu cliente, para ele ir, pode ser cartinhas de 100 mil, 150 mil, ele pode comprar um escritório como esse aqui, ele pode comprar uma lojinha de rua, ele pode comprar um imóvel de praia, vai comprando e alugando, aluguel paga parcela, faz de novo, daqui 20 anos ele vai ter um patrimônio. E esse patrimônio vai ser a aposentadoria dele. Por quê? Porque vai ter locação. E aí ele tem patrimônio e tem liquidez, tem um patrimônio ativo que gera renda passiva para ele poder desfrutar, aproveitar a sua vida. E o dia que ele morrer, tá lá o patrimônio inteirinho para os filhos dele. Então leva isso, gente, como um benefício para os nossos clientes. E aqui tem a projeção, né? Essa tabelinha de projeção futura. E aí falando do cliente ser o último a ser contemplado, né? Então, no pior cenário, o investimento aqui, ó, é 100 mil esse crédito, porque é 516 a parcela mais seguro, tá? Aqui está segurado. Em 240 meses, esse crédito de 100 mil se transforma em 353 mil. Se ele comprar um imóvel, ainda assim, comprar um imóvel ou alugar, ele tem de renda R$ 1.768, mais do que o salário mínimo hoje, tá? Se ele quiser pegar esses 300 mil também, fazer o que ele quiser, viajar o mundo, a escolha é dele, se ele for o último a ser contemplado. Mas vendam esse benefício para os clientes de vocês, tá? Chefe, pode só falar. Lembrando aqui, se alugar por as plataformas tipo Airbnb, pegar um imóvel legal, tipo de frente para o Beto Carreiro, você alugar por essas plataformas, ele vai fazer o lucro ir lá para o teto, né? Porque paga a parcela e sobra, paga a né? parcela e sobra ainda. Perfeito. Esses tempos atrás eu estava conversando com um cliente e ele falou que esses imóveis pequenininhos, esses estúdios, diz que eles estão rendendo no mínimo por mês R$ 2.600 em Airbnb, nessas plataformas. E dependendo, custou 250 mil. 250 mil é quanta parcela, pessoal, no consórcio? 1.000 e pouquinho. Então, paga a parcela e ele ainda tem lucro. Então, não precisa esperar o futuro para ele ter lucro. Ele pode começar a ter lucro desde já. Então, vendam isso para os clientes de vocês. Né? Eu já coloquei ali como meta, a partir do ano que vem, eu quero começar a comprar um imóvel por ano, no mínimo. Né? Porque eu não parei de abrir loja até agora. Quero começar a comprar mais imóveis aí, pensando no meu futuro também, tá? Imóvel é patrimônio e é seguro e é rentável. O carro você deixou na rua, não tem seguro, roubaram, você perdeu o teu dinheiro. O imóvel, o máximo, eles vão entrar dentro do teu imóvel e levar alguma coisa, mas ninguém arranca o imóvel do lugar e leva embora. E a valorização do mercado imobiliário é extraordinária. Então, levem isso para os seus clientes, tá? Obrigada, Cleiton, pela contribuição. E vamos falar um pouquinho sobre investimento, tá? E aqui eu creio que o foco é a venda da cota, tá? Isso mesmo, tá? Não vou me atentar, vou parar nessa tela aqui. Então, assim, algumas pessoas, alguns clientes, perfis de clientes, não querem o consórcio porque eles olham para um prazo longo. Ah, não, mas vou ter que ficar pagando isso aí 20 anos. Ah, mas não sei o quê, 20 anos, 20 anos, 20 anos. Você pode vender para esse perfil de cliente o quê? Que ele vai pagar até a contemplação. Que não, né? Pode ser, sim, né? Se ficar esperando somente pelo sorteio, e principalmente ele for um cliente negligente, que paga em atraso,
ele perca o benefício de uma contemplação mais prévia. Mas você pode vender esse modelo dizendo que ele vai pagar o consórcio até a contemplação. E a melhor parte, você vai dizer para ele, seu João, nós somos o único investimento do mundo que o senhor aporta em parcelas e nós pagamos de rentabilidade como se você estivesse aportando o crédito contratado. Então, o senhor está contratando um crédito de 100 mil, o senhor não está colocando 100 mil na conta da Demicon. E para esse crédito, a parcela é 391. Pois bem, nós pagamos rentabilidade sobre 100 mil. Gente, qual é o investimento no mundo? Vai colocar dinheiro na Bolsa de Valores. Você quer rentabilidade sobre 100 mil? Vai ter que aportar 100 mil. Vai colocar dinheiro no CDI. Você quer rentabilidade sobre 100 mil? Vai ter que aportar 100 mil. Vai colocar dinheiro no Tesouro Direto. Você quer rentabilidade sobre 100 mil? Você vai ter que aportar 100 mil. E nós não. O cliente tem rentabilidade sobre 100 mil aportando em parcela. Gente, isso é imbatível. E você não precisa dizer para o teu cliente sair de onde ele está. Mas você pode oferecer uma nova cestinha para ele colocar um pouco do recurso dele. Ele não precisa colocar tudo na Bolsa, tudo no Tesouro Direto, tudo na Selic. Não. Na poupança, ele pode vir e fracionar, colocando mais uma cestinha que é o consórcio, tá? E aqui tem um exemplo para vocês. O cliente contratou o crédito de 100 mil reais, parcela reduzida de 391, pagou 18 parcelas e foi contemplado. Investiu até o momento em parcelas 7.038. A venda da cota foi 30% em cima do quê? Do crédito. Gente, se fosse 30% em cima do que ele investiu, 7.038, 30%, já daria um baita retorno, tá? 2 mil reais de lucro. Ele receberia e teria 2 mil de lucro. Já seria fantástico. Agora não. A rentabilidade é sobre o crédito contratado. E aí nós estamos falando em 30 mil reais, tá? Que só deu para ele 326% de lucro e 18% ao mês. Gente, aí fora no mercado, 1% é foguete. 1%. Esses dias veio o rapaz aqui arrumar a cozinha aqui, a parte de imóveis, e ele, não, eu invisto na Bolsa, estou com $500 mil na Bolsa. Eu falei, que legal, e quanto você está conseguindo dele? Depende, né, da ação e tal, mas hoje a minha melhor rentabilidade está sendo 1,2. Eu falei, interessante, você conseguiria investir 2 mil reais comigo? Dele, por quê? Eu falei, porque se você investir 2 mil reais comigo, eu te dou rentabilidade sobre 500 mil reais. Daí sabe o que eu mostrei para ele? Os meus contratos de venda de cota. Do ano passado até agora eu já contemplei 3. Eu falei, deixa eu te mostrar os meus contratos aqui. Teve eu contemplei no primeiro mês, né, mês retrasado, 3.000% de lucro em um mês. Sabe o que aconteceu? Ele chegou em casa, conversou com a esposa dele. A esposa dele me chamou no WhatsApp. Nós descobrimos que nós somos amigas de escola, que a gente estudou no mesmo colégio. E esses dias ela foi lá no meu Instagram e escreveu assim, deixou num comentário, precisamos conversar sobre consórcio. E aí? O que vocês estão ofertando? Então, tem que saber vender o benefício. E esse é o benefício. Você poupa em parcelas, mas tem rentabilidade sobre crédito. E a melhor parte, 100% seguro. Nós temos uma empresa parceira ao grupo que compra. Não pode falar que a Demicon compra cota. Pela lei é proibido. E o que nós fazemos? Cumprimos a lei. Nós temos uma empresa parceira ao grupo, que é a Multicotas, Cota e CAS, que compra, paga o lucro para o cliente. Então, o cliente assinou o contrato, no máximo em 30 dias ele recebe a rentabilidade e ela tem a responsabilidade de passar essa cota para um terceiro final, para um terceiro cliente, né, que vai ser quem vai utilizar o crédito. Mas você tem que mostrar para o teu cliente que nós temos o benefício do investimento, mas também temos quem paga a rentabilidade dele. Então, ele está 100% seguro, tá? Então, vendam isso, pelo amor de Deus. Aqui tem mais um cenário que fala, né, da contemplação pelo lance embutido, investiu 3 mil, lance ofertado 30 mil e na venda da cota pelos mesmos 30%, porém, sobre o crédito contemplado, que era 70%, ele teve 21 mil de lucro. Veja em percentual, 795% de lucro, tá? 132 ao mês. Seguro. Aquilo que o André Marini falou o dia que ele esteve conosco, né? Nós temos a rentabilidade de um investimento de risco, porém a segurança de um investimento de baixo risco. Então, vocês têm que saber vender isso. Nós temos especialistas, nós temos a Ana
de Almirante, a Ana Paula, gestora, que domina isso aqui. Nós temos também o Wesley lá de Paranaguá, que o modelo de venda deles é muito em cima disso. E vocês têm que vender. E aí você pega o cliente, explica para ele que é até a contemplação. Ai, mas tem como antecipar a minha contemplação? E se eu der um lance? O lance livre, acima de 35%, acima de 40% é inviável. Mas agora você já pode vender isso aqui. Com o quê? Falando, seu João, nós conseguimos projetar a sua contemplação até para 2 anos com rentabilidade X. Me cobrem de fazer uma tabela, Erickson, vamos fazer uma tabela em cima disso para o cliente contemplar com lance fidelidade, gente. Contemplou com lance fidelidade, deu o lance fidelidade de 35%, 40%, pagou o lance, ele ainda consegue ter uma rentabilidade extremamente interessante. Então, abra a visão, sai do micro, vai para o macro, que tem muita oportunidade nesse mercado para nós, tá? Eu quero falar sobre a rentabilidade, acho que está aqui. Deixa eu ver onde é que você colocou a lei. Não achei, cara. Será que eu abri a certa? E eu preciso encerrar também. Gente, eu me empolgo. Vocês viram que eu sou empolgada, né? Você eu pedi para cá. Da venda da carta, uhum. Ela tá ali no final. Vai para frente, ali venda da carta. Aonde? Carta contemplada, não, porque aqui é o investimento. Isso, tá bem mais para frente. Venda da carta. A venda da carta é possível. Aqui. Já foi para FGTS. Será que eu abri a errada? Você abriu aquela segunda que eu te mandei? Ela tá antes do slide de FGTS. Tá antes? Isso. Qualquer coisa eu compartilho aqui. Compartilha, por favor. Eu mandei para cá a lei. Gente, vocês não têm ideia do que eu já vendi de cota nesse modelo aqui, quando eu mostrei e provei para o cliente que a lei do consórcio diz que o ganho de capital líquido de R$35 mil por mês fica isento do imposto de renda. Vocês sabiam disso? Hoje, se você colocar dinheiro em qualquer lugar, poupança, tem imposto. CDI tem imposto, Tesouro Direto tem imposto, tudo tem imposto, pessoal. Tá ali, ó. Fica isento a lei, artigo 22 da lei 9.250/95. Fica isento do IR o ganho de capital auferido na alienação de bens e direitos de pequeno valor, cujo preço unitário de alienação seja igual ou inferior a R$35 mil. Então, se o cliente tiver R$35 mil de lucro, é isento de imposto, gente. Isso aqui é maravilhoso. Vocês precisam levar para o cliente de vocês isso aqui, tá? Carta contemplada, você conhece algum investimento, parcelas mensais, a venda da cota, né? Pois não. Paulo, esses 35 aí, inclusive, é por mês, tá? A isenção. Por mês. Perfeito. Se o cliente contemplar 2 no único mês, vende uma e depois vende a outra. Por isso que eu gosto de, em vez de vender crédito de 500 mil, 200 mil, eu gosto de vender várias pequenas, 10 de 100, 10 de 150, porque aí ele contemplando, se contemplar 2 no mês, vende uma no mês e a outra no outro, e ele fica isento. Eu tive uma cliente que deu 36 mil de lucro, e aí ela falou para mim, Paula, e o imposto? Eu falei, putz, ela vai pagar imposto e paga sobre tudo. Aí eu expliquei para ela, ela falou, não, pode dizer para baixar para 35, que eu quero ficar isenta do imposto. Então, gente, que sacada isso aqui, pessoal. Vocês precisam usar isso aqui para vender. Você tem que fazer chamadinha nos seus stories. Você sabia que no consórcio você consegue ter rentabilidade, lucro expressivo e ainda é livre de imposto? Me chama no direct que eu vou te explicar, tá? Essa aqui é uma chamadinha legal, hein? Para colocar para venda uma chamadinha como essa aqui, ó. Fica bem legal. Você parou de compartilhar. Obrigado por avisar. Deixa eu ir lá. Então, aqui... Não é aqui. Deixa eu subir. Voltando. Já vou encerrar, tá, pessoal? Que vocês têm que trabalhar, né? Eu me empolgo. Sabe que a pessoa gosta de falar e dar treinamento? Eu adoro dar treinamento.
Espera aí. Tá precisando de treinamentos diários lá no NEL. É, né? Nossa. A gente gosta de receber também. Ó, uma chamadinha como essa aqui, só que é importante que você coloque exemplo e depois você pode mostrar um contrato real, tá? Eu mandei meus contratos, acho que para a maioria das pessoas, mas eu vou colocar meus contratos lá no grupo de tabelas e no Telegram. Eu vou colocar os meus contratos, só vou pedir para o Messias cobrir o meu CNPJ, tá? As minhas informações ali, mas vou deixar meu nome, tal. Vocês podem usar como exemplo sem problema nenhum. Pode postar nas redes sociais, não me importa, só não precisa me marcar, né? A pessoa vai lá pedir dinheiro para mim daí. Oh, vi que você ganhou dinheiro aqui, me dá um milão aí. Mas podem usar os meus contratos, tá? Já eu mando ali no Telegram. Aqui já é tudo que eu falei, não vou repetir, tá? Quitação de financiamento. Ah, tá, aqui só falou da carta contemplada, mas não muda nada, tá, pessoal? A regra da carta contemplada, quando o cliente compra a carta contemplada, é exatamente igual às mesmas regras para sacar como compra, construção, reforma. Nada muda, então não vou me atentar a isso, tá? Venda da carta eu já expliquei. Rápida e o FGTS. Só falta o FGTS e nós vamos encerrar, tá? Então, é permitido que o cliente utilize o FGTS dele no consórcio. De que forma? Ele pode usar como um lance para viabilizar uma contemplação mais prévia, ou ele pode somar ao crédito dele contemplado para ter um valor maior para a compra do imóvel dele. Porém, ele vai ter que comprar o imóvel dentro das regras da Caixa Econômica. E as regras são, basicamente, primeiro imóvel para moradia, urbano, averbado e tem que ser na região que ele mora, tá? Moradia própria, ok? Então, se o imóvel não é averbado e ele quer usar o FGTS com o consórcio, não dá. Se ele já tem um imóvel no nome e ele quer sacar o FGTS para um segundo imóvel, não dá. Mas isso são regras da Caixa Econômica, não são regras da administradora, da Demicon, ok? Mas ele pode utilizar como lance. Paula, se for como lance, como funciona? Vamos pensar que é 100 mil e ele deu lance de 50 mil com o FGTS. Ele vai ficar contemplado na Demicon 50 mil. E, em paralelo, ele vai sacar o crédito da Demicon e ele vai sacar o FGTS. Hoje nós temos um setor dentro da Demicon especialista em saque de FGTS. Mas aí nós temos que cumprir 100% a tratativa da Caixa Econômica, senão ela não libera. Ok? E aqui tem todas as regrinhas. Essa apresentação vai ser passada para eles, né, Cá? Sim, já coloquei tudo no Telegram, o link da prova e o material. Fechou. Outra informação extremamente importante, tá? Vamos pensar que o cliente comprou um imóvel somente com o consórcio, tá? Ou usou FGTS também, não tem problema. Mas vamos pensar que ele comprou somente com o consórcio. Lá eu contemplei, comprei minha casa averbada, bonitinho e trabalho registrada e tenho ali o meu FGTS. De 2 em 2 anos, eu posso sacar o meu FGTS para amortizar meu saldo devedor, tá? De 2 em 2 anos, eu vou amortizando, perdão, em número de parcelas. Então, para o cliente, mas vale a mesma regra. Primeiro imóvel para moradia, urbano, e ele tem que comprovar ali que mora naquela região por pelo menos 3 anos, tá? Mas é possível também usar o FGTS para ir diminuindo o prazo de pagamento na compra feita pelo consórcio, tá bom? Nossa, tem muito conteúdo ainda. Ah, não, tá acabando. Aqui, deixa eu ver o que fala. Antecipar contemplação, então vocês já sabem, podemos antecipar a contemplação com o FGTS e com as modalidades de lance. Nós temos tanto o lance embutido quanto lances livres, que hoje já tem o lance livre limitado, o lance livre fidelidade, e aí tem que estar sempre atento à regra de cada grupo para que você faça uma venda bem correta, tá? O que acontece após o lance vencedor? Ao receber o crédito, alguns
passos são necessários. Claudir explica que quem contratou o seguro prestamista no início do consórcio e não deu um lance para quitar todo o saldo devedor, precisa aderi-lo. Em alguns casos, também o seguro do imóvel deve ser colocado. Ah, tá. Existe a obrigatoriedade de seguro, tá? Seguro prestamista para a pessoa física. Pessoa jurídica fica isento do seguro, tá? E hoje também é obrigatório o seguro contra incêndio, desmoronamento, essas coisas assim, alagamento, enfim, tá? Também entra, mas esse seguro é baratinho. E sempre pós-contemplação, ok? Aqui também eu já falei, cara, não vou falar de novo, né? Aqui é o pós-contemplação, o crédito é disponível após 5 dias, ele tem que mandar documentação, não preciso falar sobre isso que eu já falei. Fechou. Pessoal, é isso, tá? Da minha parte, me estendi um pouquinho ali, queria terminar em 1 hora e 15, mas era bastante conteúdo. Gostei das perguntas que vocês fizeram, né? Tenho certeza que as perguntas que vocês trouxeram para mim ali clareou para muitas pessoas. Agora, vamos aproveitar, né, que já está todo mundo conectado, o link da prova, o link da provinha já está lá no Telegram. Peço, por favor, que vocês entrem, baixem esse material que está disponível, esse material você pode estudar, esse material, cara, é tesouro na tua mão, tá? Isso aí depois dá para até transformar numa apostila para vocês terem na mão, para vocês esclarecerem todas as dúvidas que vocês precisam. E tem gente, me desculpa, tá? Que eu tenho que ser franca. Tem pessoas que são muito preguiçosas, porque a gente deixa a informação para vocês distribuído em várias plataformas. Tem o aplicativo Time Paula, aí o pessoal vai lá no grupo. Ai, gente, alguém pode me responder sobre isso? Ai, gente, alguém sabe sobre isso? Poxa, pessoal, tem material aí, aproveita todo esse material pensa que slide por slide foi feito, teve que buscar informação, montar esse material para vocês, tá? E peço, por favor, que vocês façam a prova agora. Desligamos aqui, vai fazer essa prova, porque nós precisamos de todas as respostas até hoje. Amanhã a gente tem que fechar as notas de vocês para fazer a adequação de categoria. Paula, e se eu não fizer a prova, você vai levar 0 e a tua categoria vai ser baixada. Ai, Paula, mas eu quero baixar de categoria. Se você sacanear para baixar de categoria, nós vamos saber, né? Porque a gente já sabe o potencial de cada um aqui, e aí nós vamos fazer você voltar para a categoria que você estava. Então, seja justo, seja íntegro, tá bom? E estamos juntos. Eu espero ter verdadeiramente contribuído. E sexta-feira tem festinha. Eu já até arrumei o meu vestidinho de festa junina. Eu espero vocês todos a caráter. Vamos pintar o dente, colocar chapéuzinho, colocar a palhinha na boca e festejar, tá bom? A gente está programando uma festa linda para vocês e eu conto com a presença de todos. Paula, estou muito longe, estou em São João da Boa Vista, estou em São Paulo, não vou conseguir ir. Quem está muito longe está perdoado. Os demais, eu vou ficar extremamente chateada se vocês não estiverem lá, tá? Porque essa festa linda é para cada um de vocês. Em gratidão, para a gente se unir, comemorar, festejar e ter um tempo de qualidade todos juntos, tá bom? Então, fechou, família. Ó, amo vocês, Deus abençoe, um mês abençoado, extraordinário. Bora fazer a prova e logo depois vender. Até sexta-feira. Tchau, tchau.